A senhora manda os slides? Mando. Sabe o que eu acho que eu vou fazer para não ficar repetitivo? Algumas das turmas que eu já ministrei aula, eu acho que eu vou dar o acesso a vocês e aí vocês já pegam as aulas temáticas. Porque é basicamente uma aula, né? Então, só não vai ser a turma especial, porque eu vou ler algumas coisas para eles. Então, depois eu pego um acesso para vocês. Ó, vamos lá. Paciente de sexo masculino, 76 anos, na próxima breve, já aposentado. Hipertenso para dentro. Toma metformina, simvastatina, losartana, hidroclorotiazida. Ele refere doutorado opressivo em afeto. De início súbito a 2 horas, o pior nos últimos 40 minutos. De forte intensidade. Com radiação para o pescoço e mandíbula, associada a dispneia, refere eventualmente sentidores no peito leve, mas só se caminhasse muito rápido. Ou seja, esse paciente ele já tinha alguma coisa imperial coronariana. E já era positivo para isso. E aí, quando ele estressava essa reação, obstruía. E aí, ao obstruir, ele sentia dor. Aí, o que ele fazia? Vou parar de estressar. Então, aquele paciente teimoso, ao invés de procurar o médico, ele caminha 3 quadras, começa a doer, caminha 2, começa a doer, caminha 1, ele para de subir escada, entendeu? Então, passa um paciente progressivo. Essa dor passava quando ele estava em repouso, parou de estressar o coração e passou a dor. Aí ele fez um check-up e disse que estava tudo normal, mas não trouxe nada, inclusive o eletrocardiograma. No exame físico, ele estava consciente, orientado, com passo de dor, dispneia, cianótico, levemente sudorei com extremidades frias, enchimento capilar periférico lentificado. Exame cardiológico, bulhas em 3 tempos, presença de B4, músculo vesicular presente com palpitações bilaterais, como a gente faz a ausculta, até o terço inferior e até a de 114 por 61, frequência cardíaca de 108, muito elevada, respiratória de 28, saturação de 92, peso 180. Realiza eletro ao chegar. Esse é o eletro do paciente. Se não tiver aula de eletro? Já. Parte sim, parte não. Bom, vamos lá. O que é importante vocês entenderem desse eletro? Esse paciente, ele tem uma frequência cardíaca elevada, tá? A base da frequência cardíaca dele é ventricular. Então, esse paciente tem um ataque cardíaco ventricular. Se ele tem esse tipo de ataque cardíaco ventricular, não sei se vocês sabem disso, mas quando o paciente está em parada cardíaca respiratória, deve ter TB ritmo chocado, tá? Então, aqui ele está acordado, a gente não vai fazer isso nele, tá? Aí o que aconteceu? O colega passou nitrato, não recebeu oxigênio, fez a aspirina e falou assim, ó, Kat, tá obstruído. Tá obstruído por essa história, gente. Evolui com dor, melhora só o repouso, vem com taque ventricular, não obstruído. Tá periférico, o colega fez super certo. Você já vira um CAT? Já. A grande maioria. Não. Então, hoje eu vou mostrar para vocês o CAT. Ele não deixa de ser um exame radiológico. Só que ele é um exame que também é terapêutico. Tá? A gente pode fazer o seguinte, no meio, quem tiver com fome vai comendo. Quais são os exames cardiológicos? Eletrocardiograma é um exame cardiológico, mas não é um exame radiológico. Quando a gente fala em questões de imaginologia, aí a gente vai falar do eco, da angiotomia coronária, do eco transesofágico, da ressonância cardíaca e da cintilografia do cateterismo. Tá? Então é tudo isso que a gente vai abordar hoje. Em questão de ultrassom, tipos de ecocardiograma, tem vários. Desde o fetal, desde o bebezinho, até o transesofágico, que é um dos melhores para a gente conseguir realmente chegar de perto das câmaras cardíacas, tá? Mas o mais comum utilizado é o transtorácico. Para a gente ver fluxo sanguíneo, a gente vai fazer o Doppler e todos esses, tirando o fetal, a gente pode fazer sob estresse. Alguém entende o que é o estresse cardíaco? A pessoa que não pode fazer um teste ergométrico, você faz um estresse químico, você dá a vitamina, tá? Mas o teste
psicométrico é estresse ou não? Causa estresse, mas não é demais. Pronto, isso é o estresse. Eu preciso tirar o coração da fase de repouso dele. De que forma? Ou eu vou dar um estresse químico, ou eu vou dar um estresse físico para esse paciente. Seja correndo na esteira, seja correndo na bicicleta, mas eu preciso dar um tipo de estresse para ele, tá? Quando que esse paciente vai fazer a ultrassom? O ecocardio. O paciente que já tem uma doença arterial coronariana previamente diagnosticada que vocês querem acompanhar, tá? Paciente hipertenso diabético, vocês estão identificando se ele tem essa DAC. Na investigação de paciente que tem dispneia, fadiga, arritmia, qualquer uma que seja, detecção de sopro, tromboembolismo cardíaco, aneurisma e qualquer tipo de neoplasia. Semana eu escutei de um paciente assim, não existe neoplasia cardíaca, existe, só que é extremamente rara. Você está investigando? Vamos ver. O mais comum são doenças pulmonares que fazem infiltração. Mas existe neoplasia cardíaca que é músculo. Musculatura pode fazer infiltração, tá? Fazendo o exame de imagem em si. Ecocardio é um exame de ultrassom, ou seja, a imagem ela vai ser visualizada, ela vai ser mostrada a vocês no monitor através de um eco. Então é enviada uma onda sonora pelo transdutor, ele vai bater no tecido, ecoar, e esse eco é lido para a gente fazer imagem, certo? Então o computador entende o eco de cada tecido e mostra aqui pra gente, tá? Através desse eco eu consigo identificar algumas estruturas, ou seja, eu dependo do posicionamento do transdutor, tá? Então se eu posicionar para conseguir visualizar as 4 câmeras, eu vou ver as 4 câmeras. Se eu posicionar mais do lado, querendo verificar só o ventrículo esquerdo, só o ventrículo esquerdo, entendeu? Então, se você movimentar o transdutor em cima do tórax, você tem visualizações diferentes da área cardíaca, tá? Como, por exemplo, essa imagem aqui que vocês estão vendo. Então, se eu posiciono o transdutor numa área mais superior ao ventrículo, eu vou conseguir visualizar o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, a aorta, aórtico e o ápice. Agora, se eu posicionar de uma forma em que eu só consigo identificar ventrículo esquerdo e direito, é assim que vocês vão ver. O ventrículo direito com essa volta, né, que vocês estão vendo, e o corte, que vocês estão vendo, essa rosquinha, é o ventrículo esquerdo, tá vendo? Então, a cada posicionamento, eu verifico uma câmara cardíaca diferente, tá? Isso serve para quê? Para a gente conseguir identificar as anomalias, para a gente conseguir avaliar a parede, para a gente conseguir avaliar tamanho, para a gente conseguir avaliar capacidade de sístole e diástole, fluxo sanguíneo ali dentro, fluxo residual, tá? Então não adianta eu colocar só visualizando as 4 câmaras, porque esse não vai ser o resultado que eu realmente quero. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou voltar nesse slide aqui depois, mas é só para vocês darem uma olhada. Olha que bonitinho. O que eu estou procurando ver aqui? Movimento cardíaco, parede cardíaca, as válvulas, tá vendo? Então é isso que vocês vão identificar através das ultrassonografias. Beleza? Vai. Se você, por exemplo, tiver trauma e sangue, é mais difícil a gente conseguir fazer uma avaliação cardíaca. Mas o mais difícil não quer dizer que atrapalhe ao ponto de não ser realizado. Tanto que a gente faz teste cardíaco no socorro. Então, atrapalha. Se você tem fratura, por exemplo, se você tem dificuldade de fazer inspiração, então existe sim essas alterações, tá? Pegaram? A
gente pode fazer Doppler. Para que serve o Doppler? Exatamente, todo Doppler vai servir para vocês virem um fluxo de coração, um fluxo sanguíneo, certo? Seja venoso, seja arterial. Quando você está vendo o fluxo sanguíneo, você consegue, por exemplo, dar uma olhada se tem hipertensão das artérias pulmonares, tá? Consegue ver volume residual, certo? Então esse é o interesse do Doppler. Consigo ver se tem refluxo do sangue, tá? Da cavidade ventricular para a cavidade atrial. Então é para isso que serve o Doppler. Beleza? Angiotomografia de coronária. A angiotomografia de coronária, ela é um exame indicado para paciente baixo risco e risco intermediário de doença arterial coronariana. Então é aquele paciente jovem que tem hipertensão e diabetes, mas não tem dor. É aquele paciente idoso rígido, tá? Então são pacientes médio risco e baixo risco. Paciente alto risco para dar, a gente vai fazer cintilografia, tá? Na vida real isso funciona? Não. Na vida real o colega manda eu fazer, eu faço porque está pagando, tá? Mas no livro a indicação é essa, beleza? Então, gente, como é que funciona a tomografia de coronária? Tomografia, eu vou rodar a tomografia. Se eu quero ver fluxo sanguíneo, eu preciso contrastar. Tudo que vocês têm dúvida em relação ao processo infeccioso, processo inflamatório e capacidade vascular, vocês têm que colocar contraste, tá? Então, nesse caso, capacidade vascular, vamos contrastar. Eu vou começar a fazer as imagens das coronárias, tá? E aí a gente vai fazer conta sequenciada das coronárias. A coronária direita, inferior, CX, tá? Fez o corte da coronária, o que eu preciso identificar nesse exame cardíaco? Tem ou não tem obstrução? Se esse paciente já tiver um stent, esse stent reestrenosou, tá? Se esse paciente tem uma obstrução calcificada ou ele tem uma placa mole, por quê? Placa mole pode migrar, esse paciente que tem uma placa mole precisa ou modificar o tratamento medicamentoso dele para essa placa sair dali, ou ele precisa colocar o stent para a gente fazer com que essa placa não saia dali, entendeu? Para que serve, então, fazer esse exame? Diagnóstico precoce, tá? O principal. Mas existem colegas que pedem para a gente ver anomalia anatômica, porque eu hoje, por exemplo, eu peguei uma paciente com síndrome de Turner, vocês lembram o que é? Pronto, a paciente já tem outras anomalias, eles queriam ver se as coronárias estão ok, tá? Então, alguma deficiência anatômica, a gente vai fazer esse exame. A gente vai fazer esse exame caso o paciente já esteja em acompanhamento, tenha feito uma cirurgia de revascularização e você queira ver se essa cirurgia ainda está viável, ainda está bem sucedida, precisa colocar no centro cirúrgico de novo, tá? Então é basicamente isso. Ou seja, coloquei aqui tudo para vocês. Ele é um exame contrastado, usado na investigação de paciente DAC, que tem angina, dispneia, fadiga e na investigação de anomalias congênitas. Ele sempre vai ser contrastado ou tem alguma situação depressiva? Esse exame é sempre contrastado. Quero ver a vascularização, eu vou contrastar. Tá? Quando eu não faço contraste, eu não estou fazendo angiotomo de coronária, eu estou fazendo score de cálcio. Tá? Então, o que é isso? O que é score de cálcio? Eu quero justamente ver a quantidade de cálcio que tem nas coronárias. Beleza? Contrastou, a gente vai fazer a reconstrução. Então, olha aqui uma investigação de angina. O paciente sentia dor e quando a gente fez o exame do paciente, ó,
A musculatura cardíaca está aqui fora. É para a gente ter coronária dentro da musculatura cardíaca? Não, ela está em volta. Se ela entrou, ela tem uma ponte miocárdica. A ponte miocárdica, ela pode dar angina, ela pode causar angina, tá? Existe colega que não vai fazer cirurgia nenhuma, só vai orientar o paciente que de vez em quando pode sentir dor e é na ponte. E existe colega que, dependendo do tamanho da ponte, vai fazer algum outro produto. Isso aí é tudo dependendo do cardiologista, tá? Fez a contrastação do CAT, o contraste seguiu, não tem nenhum tipo de obstrução, não vai fazer nada, tá? Diferente desse exame aqui. Contraste, ele geralmente vai deixar a imagem mais branca, tá? Contrastei e ficou preto em volta, placa mole, tá? Placa mole pode me dar obstrução. Quantos por cento essa placa mole está obstruindo ali o vaso? Ah, está obstruindo 15%. Não vou colocar um stent. Está obstruindo 50%, 60%, vamos colocar um stent, tá? E aí, olha aqui, ó, nessa reconstrução, como está a placa? Eu consigo ver que, apesar de passar contraste para a área médio e inferior, a placa, ela reduz a luz do vaso. Vocês estão vendo isso? Tá? Então, nesse caso, o paciente foi para a CAT, olha a placa ali que bonitinha. E aí foi feito o stent no paciente, tá? Tudo bem até aqui? Beleza. O que você tem que entender? Vou fazer o seguinte, eu vou abrir alguns exames de hoje, então, por favor, ninguém filma nem tira foto, tá? Deixa eu ver. Eu acho que tem um colega que tem uma maldade. Deixa quieto. Vou tentar explicar de outra forma. Ó, o contraste, ele é para passar aqui, seguindo todo o aqui, tá vendo? A coronária ou qualquer outro vaso vai ter um diâmetro, ele vai ter um calibre, que ele vai seguir esse calibre, não é para ele afinar nem nada, tá? Quando eu tenho uma placa que obstrui tudo, o contraste vai ficar só aqui na região superior. E o resto tudo vai ficar preto. Por quê? Porque a placa obstruiu
e não conseguiu fazer com que o contraste passasse pelo resto da coronária. Não é o que está acontecendo aqui. A placa que eu tenho aqui, essa parte preta, você está vendo? Ó? Essa parte pretinha aqui, ela está obstruindo a luz do vaso, mais de 50%, mas você vê que passa o contraste. Isso aqui faz com que a gente chegue à conclusão de que vale a pena colocar um stent nesse paciente. A gente faz um cálculo, tá? Isso aqui é o CAD. O CAD a gente vai injetar o contraste e vai identificar que ele tem a mesma placa aqui na DA. Só que nesse caso, o contraste está em preto, vai aparecer em preto, que é o outro exame, tá? E a placa vai ser a área que não encheu. Aí o que a gente faz? A gente já coloca o stent aqui, já passa o contraste de novo e já vê que ele flui normalmente. Entendeu? Conseguiu responder? Outro exame cardíaco é a ressonância. A ressonância ela vai servir para várias situações, desde uma formação, investigação de processo infeccioso, investigação pós-cirúrgica, se deu tudo certo, pré-cirúrgica, crianças. Quando a gente fala de ressonância nuclear magnética, em relação à criança, é um dos melhores exames que a gente fazer. Qual que é o grande problema? O tempo. O tempo para ser realizada uma ressonância é mais de 1 hora. O tempo para a gente fazer a tomografia computadorizada são minutos. Então, a ressonância, muitas das vezes, a gente precisa sedar o paciente, tá? Principalmente quando é bem pequenininho mesmo. Quando é maior, já tem seus 13, 14 anos, aí não. Aí o paciente ajuda, tá? Por que ele é o melhor exame para criança? Porque a gente não usa radiação ionizante, a gente usa eletromagnética. Ela é menos lesiva, adesiva, etc., do que qualquer tipo de radiação ionizante, tá? Todas as radiações ionizantes, nós deveríamos, não são todos os colegas que fazem, um negócio chamado dosimetria. Avaliar a dosimetria do paciente. O que é isso? Avaliar o quanto de radiação ele está recebendo por ano. Por que, gente? Porque radiação, gostando ou não, ajuda a fazer alterações celulares, tá? Então, em altas doses, eu preciso estar acompanhando. E ela é cumulativa pela vida, tá? Então, a gente tem que fazer a dosimetria, tá bom? Ou seja, para criança é mais seguro. O mais seguro não quer dizer que é o que a gente tem disponível. Muitas das vezes o que a gente tem disponível é o raio-x de doses, tá? E nem sempre adianta para muita coisa. Vocês já tiveram aula de ressonância? Você já está sem mais da gente. Isso é raio-x de tórax. Raio-x é feio. Daquele jeito. Eu só sei que tem ponderação T1 e T2, né? Não tem mais. O que é T1? Não sei, professora. Não me pergunta. Não, eu só sei que tem. Eu só sei que tem. Vamos voltar aqui um pouquinho. Reconstrução dos métodos de imagem. Quando a gente fala de raio-x, a gente fala da emissão de radiação X através do paciente. Quando a gente fala através de uma fonte 2D, tá? Então eu tenho atrás um filme que vai ser queimado e o aparelho que vai emitir a radiação de forma, teoricamente, 2D, tá? Quando eu falo de tomografia computadorizada, eu estou falando de várias emissões de raio-x. E aí o paciente deitado ali, ele vai ter a reconstrução da imagem em 3D. Porque ele vai ter uma reconstrução que a gente chama de helicoidal. Essa reconstrução depende da quantidade, do tamanho do corte que essa tomografia, que esse tomógrafo consegue fazer. Então, por exemplo, se eu quero, o mais comum são os tomógrafos que conseguem cortar em 5 milímetros. Lesões menores que isso vocês não enxergam, tá?
Então, tem alguns tumores, por exemplo, quando a gente fala de nódulo pulmonar solitário, às vezes ele é muito pequenininho, não dá para ver ele que tá ali, tá? Quando a gente fala de ressonância nuclear magnética, funciona assim. Eu vou ligar um campo eletromagnético. Esse campo vai estimular as células de H+ livre no meio. Essas células de H+, elas vão se alinhar. Nosso corpo não tem célula alinhada, elas vão se alinhar. Desliga o campo eletromagnético e começa a fazer a imagem. T1 é o primeiro momento de repouso dessas células. Então elas estão vibrando para se manterem alinhadas e elas vão começar a voltar no seu tempo de repouso. T2 é o segundo tempo após isso. E todas as outras reconstruções, então neurológica a gente tem flare, todas as outras reconstruções extras significam esses tempos de repouso. Por quê? Quando eu falo de osso, eu tenho bastante H+, eu tenho bastante água livre no meio? Não. Ele vai vibrar bastante? Não. Ele vai me dar uma cor preta. Quando eu estou falando de gordura, eu tenho mais água livre no meio? Tem. Vai vibrar bastante? Vai. Ele vai me dar uma coloração mais esbranquiçada. Entendeu? Quando a gente fala de neuro, nesses tempos, o que acontece? No T2, o líquor, que é líquido, brilha. Ele vai aparecer muito branco. Para a gente não confundir com contraste, não confundir nada disso, a gente faz um outro tipo de reconstrução que é exatamente desses tempos e retira o brilho dos líquidos, que é o flare. Quando a gente faz o flare, a gente tem uma imagem T2 sem o brilho do líquido, entendeu? Se eu tenho um tempo padronizado para cada tecido, quando eu tenho um processo inflamatório, altera ou não o tempo? Altera. Por quê? Porque ali já não tem mais algo que está fisiológico. Eu tenho atividade de outras células, eu tenho edema, eu tenho várias outras situações acontecendo e tudo isso acaba alterando a quantidade de líquido no meio, certo? Então é isso que vai acontecer no coração. Se eu tenho no corte a musculatura que é para ser de uma cor e ela muda de cor, significa que o tempo está alterado. Aí eu tenho que juntar com a história do paciente para descobrir o porquê que alterou esse tempo. Se eu falo para vocês o seguinte, é uma paciente de 24 anos, febril, internada, vem tomando antibiótico terapia, porque ao hemograma ela apresentou desvio à esquerda, mas ela tem histórico de há 20 dias Covid. Isso aqui é infarto? Não. O que é isso aqui? Miocardite. Acabou. Entendeu? Todo exame de imagem tem que conversar com a história clínica do paciente. O exame de imagem ele é complementar, tá? Não conversou com a história clínica do paciente, caso joga fora, tá? Ele é para ajudar vocês a dar diagnóstico. Ele não é para atrapalhar. Beleza? Então, quando a gente faz, isso aqui ficou o território da miocardite, aqui a parte superior do ventrículo esquerdo, que está mostrando para vocês, na verdade, o miocárdio normal, e aqui a alteração do tempo. Está mais esbranquiçado, tá? Isso serve para qualquer musculatura, para qualquer área. Então, o músculo aqui, ó, do ventrículo direito, ele é de uma cor e do nada eu tenho uma formação nodular, tá vendo? Essa formação nodular, ela é uma formação nodular de parede espiculada, grosseira, ou ela é bem delimitada? Bem delimitada, eu consigo ver que ela é de um formato que eu consigo dizer onde começa, onde termina, o tamanho dela, né? Vocês conseguem enxergar que tem colorações diferentes, ou seja, uma tem uma capacidade de H+ maior do que a outra, ela é mais, lembra, ressonância eu posso falar de densidade, mas provavelmente ela é mais densa, tá?
Por que eu não posso falar de densidade? Porque quem fala de densidade é tomografia. Quem vê densidade de tecido é tomografia. Quem vê tempo, eu falei que é tempo para voltar ao normal, quem vê tempo é a ressonância. Então, quem vê tempo vê sinal. Eu não aumentei o sinal do campo eletromagnético. Então, quem vê ressonância vê sinal. Isso aqui é um hipossinal. Beleza? Dá para entender mais ou menos agora o que está escrito no laudo? Tá? Então, ó, isso aqui é uma paciente de 62 anos de idade. Ela vinha apresentando alteração no eletrocardiograma. E quando a gente fez a imagem dela, a gente tem essa formação aderida ao ventrículo direito. Isso aqui, gente, tem cara de que é benigno ou tem cara de que é maligno? Benigno, ela é bem delimitada, ela é bem diferenciada. Geralmente é chamado de mixoma, tá? Tranquilo? Tá bom. Então, se vocês nunca ouviram falar de ressonância, vocês também nunca ouviram falar de cintilografia. Ótimo. Bom. Vamos lá. A gente tem exames de imagem radiológicos anatômicos. O que é anatômico? Eu vejo o órgão, ultrassom, ressonância, tomografia, todos esses raio-x, todos esses são anatômicos. E eu tenho exames de imagem metabólica, ou seja, eu vou ver a imagem do órgão? Não, eu vou ver como ele funciona. Se o exame anatômico não deu para vocês a resposta, vocês devem identificar através do exame metabólico. Exame metabólico não erre nunca isso, por favor. Não usa contraste. Ele usa radiofármaco. Se ele não usa contraste, criança pode fazer? Pode. Se ele não usa contraste, paciente que tem insuficiência renal crônica, pode fazer? Pode. Transplantado, pode fazer? Pode. Mulher grávida, pode fazer? Pode. A gente não tem na medicina nuclear contraindicação absoluta de gestação para nenhuma cintilografia. Ela é contraindicação relativa, porque logicamente ninguém quer ficar injetando radiação com mulher grávida. Percebeu? E quem claustrofobia também pode fazer. Não, então, mas essa, você já viu como que é a máquina da cintilografia? Fica numa sala fechada. Assim. A máquina é toda aberta e a sala é com as luzes ligadas. Ó, vou mostrar pra você como é um cintilógrafo. Então, até os pacientes, eu nunca deixei de fazer paciente com claustrofobia. Eu fico lá do lado, seguro a mão, fico conversando. Não tem problema em ficar conversando. Criança, bota pra ver o celular. Tem filminho lá, tem uma televisãozinha que eu coloco. Por quê? Porque eu não emito nenhum campo de radiação, nenhum campo eletromagnético. Eu injeto radiação na veia do paciente. Então não tem problema. Vamos mostrar um cintilógrafo pra vocês. Vocês vão sair dessa aula me odiando ou me amando. Ó, isso aqui, ó, não é um PET. Isso aqui é um cintilógrafo, tá vendo, ó? A cabeça do paciente, quando ele vai fazer exame cardíaco, fica para fora. Aqui fica girando só em volta da área cardíaca. É bem diferente do tomógrafo e da ressonância. A ressonância em relação à claustrofobia é pior, porque ela faz muito barulho. É péssimo. Agora isso aqui não faz barulho nenhum. Eu ainda falo bem assim, quer segurar o celular? Quer conversar com a mulher? Pode botar. Eu tenho uma paciente, quando ela vai fazer esse exame, ela bota o marido para ficar cantando pra ela. E ele fica lá do lado, porque ela tem medo e tal, não tem problema. Mas é isso. Então é um excelente exame. Esse exame, em relação à cardiologia, é indicado para paciente alto risco de DAC. Pode falar.
quando eu vou fazer um angiograma de coronária, a primeira coisa que eu preciso, frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto. Quando eu tenho tomografia, tomógrafos melhores, dá para fazer com 70, 80, mas aqui em Porto Velho a gente faz com 60. Para conseguir essa frequência cardíaca, se eu botar para o reloginho para ter a minha frequência agora, vai dar 120. Para eu conseguir essa frequência, primeiro, faço um preparo de 2 dias com metoprolol ou qualquer outro beta-bloqueador via oral nesse paciente. Ele chega lá, se ele não está bem, eu tenho que fazer mais metoprolol via oral endovenoso ou diazepam. E depois, quando ele entra na máquina, eu tenho que fazer uma vasodilatação dessas coronárias com isortil. É seguro? Não. É excelente o paciente parar na máquina. Tá? Tranquilo. O curso a gente faz. O problema é que tem os pacientes que chegam lá tomando medicação que dá reação e a gente avisa, ó, tem que parar pelo menos 48 horas. E ele não lembra, não parou, não foi o último que fez isso. Eu expliquei pra ele a verdade. Eu falei, ó, se o senhor não parou a data que a gente pediu pro senhor, pode ter uma parada cardiorrespiratória ali dentro, não tem problema, fiz todo o treinamento, posso ir lá, me socorro o senhor, mas acho que o senhor não vai gostar de passar por isso. Aí ele falou assim, mas ninguém me avisou que tinha que parar a medicação. Eu falei, não deram pro senhor todo o papel, todo o programa, mas não mandaram eu ler. Poxa, sacanagem. Mas, então, é esse tipo de exame, tá? Beleza. Paciente vai fazer cintilografia, não preciso regular a frequência cardíaca desse paciente, não preciso dar nenhuma medicação cardiovascular para esse paciente. Na verdade, quando a gente estressa farmacológico, a gente dá, mas nem isso é obrigatório, eu posso fazer o estresse físico do paciente, tá? Então, é um exame para quem tem alto potencial de infartar, é o melhor exame para ser feito, porque ele é mais seguro, tá? Aí o que a gente faz? O que é radiofármaco? Fármaco marcado com material radioativo. Esse fármaco, a gente vai estudar cada tecido. Então, por exemplo, se eu quero estudar o osso, é um fármaco para osso. Se eu quero estudar rim, é um fármaco para rim. Se eu quero estudar coração, é um fármaco para coração. E aí eu marco esse fármaco com material radioativo. Pode ser galho, pode ser magnésio, pode ser... Tem vários materiais radioativos. Mais comum e mais barato, o magnésio, tá? Juntou os dois e injeta na veia do paciente. No caso do coração, eu vou esperar o metabolismo cardíaco absorver, a mitocôndria vai pegar esse radiofármaco. Nesse caso, quando a gente fala do coração, a gente vai ter uma atividade mitocondrial. Quando a gente fala de outros exames da cintilografia, são outras atividades, tá? Ele vai entrar ali e eu vou ver o coração. Exatamente no momento da injeção. O paciente chegou infartando. Você injetou o radiofármaco. Resolveu farmacologicamente. Botou ele para fazer um eletrocardiograma. 6 horas depois, colocou ele para fazer a imagem do cintilógrafo, eu vou ver o momento da angina, da dor. Não vou ver o momento atual da imagem, entendeu? Tá, vou falar de novo. O paciente chegou com dor cardíaca, tá doendo agora. Você não sabe se é infarto ou se é só uma angina. Você, no momento da dor, injeta o radiofármaco. Beleza, injetou. Vai fazer imagem? Não, tá doendo. Então aí você vai fazer troponina, você vai fazer medicação, você vai estabilizar o paciente. 3, 4 horas depois, você resolveu colocar o paciente na máquina, porque agora ele está bem. No momento que você colocou da máquina, você vai estar vendo a imagem, é o momento da injeção. Tá? Não é o momento da máquina, não é tomografia. Aqui em Porto Velho a gente está fazendo um hospital do coração justamente para a gente fazer esses exames em momento de dor mesmo. Está colocando a máquina lá, fazendo todo o preparo para a gente ter esse diferencial. Em São Paulo, o único hospital que eu sei que faz isso é o Dante Pazanetti. Nem o Einstein nem o Ciro fazem isso não, mas o Dante faz porque é especializado em cardíaco. Então, a gente está tentando fazer a mesma coisa aqui. O que é muito interessante, porque tem paciente que demora para fazer a modificação da enzima. Tem paciente que tem
tem bloqueio do ramo esquerdo e a gente não consegue ver bem o eletrocardiograma, entendeu? Então é bem interessante. Tá bom. Aí passei historinha, a história clínica que a gente viu ainda agora. O paciente, ele tinha dificuldade, dor, quando ele começava a caminhar a 3 quarteirões, mas melhorava quando parava. Ali, eu estou te dando 2 informações. Ao repouso, ele não tem dor. Ao estresse, ele tem dor. Se a gente for fazer esse exame tem que ser feito ao repouso e ao estresse. Por quê? Porque quando o paciente estressa, a gente precisa da vasodilatação do coronário. Se, ao fazer essa vasodilatação, ele não tem aumento do aporte sanguíneo para a musculatura, dói. Porque ele não precisa que essa musculatura aumente a sua capacidade. Então, ele vai doer. No momento que eu estou precisando aumentar o aporte e esse aporte não acontece, o radiofármaco chega lá? Não. E aí aparece como essa área preta, escurinha aqui que vocês estão vendo. Ó. Mas se eu botar esse radiofármaco para chegar lá, ele vai aparecer todo preenchido. Ó. Pegaram? Então é mais ou menos essa as diferenças dos exames cardiovasculares. Quando a gente vai fazer a cintilografia, eu consigo ver átrio e ventrículo direito? Não. Eu consigo ver ventrículo esquerdo. Por quê? Porque ele tem uma quantidade muito maior de mitocôndria, ele acaba roubando muito mais do radiofármaco, entendeu? Então, é um bom exame para eu ver anatomia? Não. É um bom exame para eu ver causa da dor. Tá? Dá pra gente conseguir fazer volume ventricular, dá pra gente conseguir fazer a avaliação da sístole, a avaliação da diástole. Eu consigo fazer avaliações muito metabólicas desse ventrículo, mas nada muito anatômico. Professora, não dá pra juntar os dois? Dá. Isso é o famoso SPECT-CT. É quando a gente coloca a tomografia computadorizada junto com a cintilografia. Aí a gente soma os dois na imagem e consegue fazer o metabólico e o anatômico. Quem falou do PET, qual é a diferença? Aqui, o radiofármaco é um emissor gama. No PET é um pósito. Então a gente emite a matéria e a antimatéria. E aí, nossa, parece que é uma física dificílima, mas nada mais é do que algo que está aniquilando eletronicamente o pósito. E aí, isso a gente faz a imagem. O radiofármaco usado geralmente é o FDG, que é fluoreto desoxiglicose, e o FDG é análogo da glicose. Então, aqui, enquanto eu tenho cada radiofármaco para cada tecido, o FDG é análogo da glicose. Quais são os tecidos que consomem bastante glicose? Cérebro consome muito, musculatura, dependendo da musculatura, a gente vai falar do PET aqui hoje, tá? Então, a gente tem um mecanismo normal do consumo da glicose. Toda neoplasia, ou pelo menos a grande maioria delas, não posso falar toda, antes de ter alteração anatômica, precisa alterar metabolicamente, porque ela vai aumentar o aporte de glicose para ela conseguir estimular ali a diferenciação celular. Então, o PET ele é excelente para a gente fazer diagnóstico precoce. Qual que é o problema? Ele é muito sensível, mas ele não é tão específico. Então, eu sei que tem ali uma alteração metabólica, mas eu não sei a diferença se é inflamatório ou se é neoplásio. Quem que vai dar diagnóstico para mim? A anatomopatológica. Eu vou falar, ó, biopsia aqui. E ali que eles vão biopsiar. Tá? Kátia deu uma pequena palhinha para vocês ali naquela imagem da angiotoma de coronária do que é. Mas é um procedimento médico usado para a gente fazer diagnóstico e tratamento. Então, se for verificado que é necessário fazer uma intervenção ali no momento, dá para ser realizado, tá? Por exemplo, igual a gente estava falando aqui, ó,
é o ponto onde eu não tenho preenchimento do contraste e ao colocar o stent há o preenchimento do contraste. Então a gente já consegue ver se foi resolutivo ou não, tá? Problema em relação ao CAD, é invasivo, é um exame invasivo. Então não é todo mundo que quer fazer, né? Precisa de um ambiente estéreo, às vezes no centro cirúrgico, se for necessário, tá? Então é bastante invasivo. Aí a gente vai colocar a prótesezinha e ver se deu certo ou não, tá? Tudo bem até aqui? Querem respirar alguns minutos? É comer, na verdade. Gente, fiquem à vontade, feliz Halloween! Que a gente vai entrar em viabilidade miocárdica e é difícil. É a matéria difícil e eu tô vendo que eu acho que eu tô queimando um pouco meu olho em vocês. Tem um hospital em São Paulo que faz isso aqui, tem um. E a gente vai formar como clínico geral. Qual a probabilidade de um cara fazer um exame desse e levar pra gente no plantão? A gente vai ver tudo. Não, vou falar muito. Agora, sabe? Eu tô com meu pé igual o seu lá. Onde é que você vai ver com o meu? Aquele negócio vermelho assim. Eu já vi isso aí, mas você que internet. A gente vai calculando, tá? O objetivo para mim como professora é vocês como profissionais da área da saúde, na hora de saírem, não saírem fofoca, viu? com cidades que eu vejo. Então, assim, o objetivo aqui é que vocês aprendam. E é mais ou menos o meu caminho em prol. É se vocês aprenderam ou não. Então, eu não costumo colocar imagem que não tem nada a ver com o caso, tá? Porque é sacanagem. Então, assim, por exemplo, vamos lá. Os meninos podem falar. Uma questão de prova. Me diga, em relação a exames cardiológicos, qual é a indicação, quais são eles, como eles são realizados. Não é o que vocês precisam saber? É isso. Entendeu? É basicamente isso. Tá? Porque, literalmente, o que fez eu vir dentro de sala de aula foi um plantão que eu estava fazendo em São Paulo e o paciente voltou. Eu não era residente ainda da área da imagem. E o paciente voltou porque ele queria só pegar um laudo, ele estava com dor abdominal no dia anterior e ele só precisava pegar um laudo da toma que ele tinha feito. E quando eu fui olhar a tomografia do paciente, ele tinha litíase. E não foi dado. O colega não viu. Esse paciente era para ter ido para o centro cirúrgico. Entendeu? Então essas coisas eu não quero que aconteça. E acontece aqui em Porto Velho, porque meu técnico de radiologia esses dias me mostrou um raio-x de tórax que um dos colegas pegou o paciente, em vez de mandar ele para UTI, mandou para tomografia porque não sabia o que estava vendo. Sabe? É isso que eu quero tirar de vocês, não é vocês fazerem isso. Então, por exemplo, abdômen. A gente vai entrar em abdômen. O melhor exemplo do abdômen é ultrassom, é FAST. Tá no pronto-socorro, é FAST. Não tá no pronto-socorro, tá no hospital, é ultrassom abdominal. É onde você vai ver bem fígado, baço, é onde você vai procurar cálculo. É abdômen. Ultrassom. Então, vocês não precisam saber ver ultrassom. Ultrassom é difícil pra caramba de ser visto. Tanto que tem uma pós só fechada com ultrassom dentro do exame de imagem. Mas vocês precisam identificar em que momento solicitar. Entendeu? Aí vem o radiologista com o testezinho dele e explica pra vocês o que está acontecendo. Mas quando fazer, sabe? Foi questão de prova minha também, pro pessoal da Metropolitana. Ó, o paciente chegou com esse quadro, o que você vai fazer? Puta, a galera não pedia FAST, gente, tá errado, entendeu? Tem que saber a indicação do negócio, é o mínimo, tá? Então não tem assim, dei sistema nervoso central pra vocês e eu tô querendo saber qual é o patógeno. Da onde que imagem dá patógeno? Não tem como.
Agora, se eu dei toda a história clínica de uma tuberculose e você marca lá neurocisticercose, aí não dá, entendeu? É basicamente isso. Raciocínio clínico, junto com a imagem dirigida, negocinho mais ou menos assim. Os meninos aí que já fizeram prova comigo podem acalmar o coração da galera aqui. Eles estão só na fofoca. Bom, uma pergunta para vocês. Todo miocárdio infartado é um miocárdio necrótico? Não. Não é todo miocárdio que infartou que morreu, tá? Quando o paciente sofre um infarto, através de toda aquela cascata que a gente tem, da isquemia, ele pode remodelar, ele pode fazer, uma vascularização periférica, tá? Então tem várias coisas que podem acontecer. Como, por exemplo, quando a gente tem um coração em sofrimento, ele pode aumentar a sua câmara ventricular como uma forma de resposta. Ele pode aumentar a musculatura do ventrículo, isso faz com que reduza a sua capacidade de contração, tá? Ou ele pode reduzir a câmara ventricular. Então tem várias coisas que acontecem secundárias ao episódio isquêmico, tá? Quando a gente fala que um paciente teve um infarto, eu preciso saber se vale a pena esse paciente fazer revascularização. Ou seja, eu vou colocar esse paciente em centro cirúrgico. Essa resposta, quem vai dar para vocês vai ser os exames de imagem. E a gente tem alguns deles, tá? Como? O que acontece? Primeiro, a gente tem um evento isquêmico. O que é o evento isquêmico? Eu reduzo o aporte de oxigênio e nutriente para aquela área do miocárdio. Reduzir esse aporte, ele precisa reduzir o consumo de energia. Para quê? Para ele não morrer, tá? Se eu reduzo o consumo de energia, eu não tenho capacidade de contração. Beleza? Então, primeiro, redução do aporte sanguíneo para aquela área, para depois redução do consumo de energia, para depois alteração da contratividade muscular. Qual que é o metabolismo principal e não único do miocárdio? Ele consegue receber ATP, principalmente através do metabolismo de ácido graxo, tá? Então a gente tem o metabolismo principal dele de ácido graxo. Quando eu tenho essa redução do aporte sanguíneo, ele troca o metabolismo dele, e o metabolismo dele principal vira por glicose. Ele faz a gliconeogênese, tá? Tudo bem até aqui? Tá bom. Por que ele faz essa troca? Porque ele gasta menos energia quando ele faz o consumo através da gliconeogênese. Ou seja, ele não morreu. Metabolicamente, ele está vivo, mas ele não é capaz de fazer a contração muscular ideal, nem a contração muscular que fazia quando se utilizava o metabolismo de ácido graxo, tá? Quando a gente fala no cenário da cascata isquêmica, a gente tem a alteração metabólica inicial, o déficit perfusional e vai evoluindo para alteração no relaxamento, disfunção contrátil, só aí a alteração no eletrocardiograma e vem com dor precordial. Ou seja, melhor exame para ver lá no início vai ser o metabólico. Depois os anatômicos, porque eu faço déficit perfusional, porque eu faço alteração no relaxamento e na contratividade, e só depois é que vem alterar o eletrocardiograma. Então, por que quando o paciente chega com dor, a gente faz o eletro primeiro? Porque o paciente não chega no início da cascata isquêmica, ele chega lá com dor precordial. Então, se eu tenho dor precordial, eu já tenho alteração no eletro. Só que tem
pacientes que não têm dor precordial típica. Paciente diabético, paciente que já é atleta há algum tempo e já condicionou o miocárdio dele aquela quantidade, aquele volume sanguíneo menor, tá? Então tem pacientes que não têm a dor típica. Então, se eu tenho primeiro alterações metabólicas e alteração de perfusão, o primeiro exame mais indicado, lembra aquilo que eu falei para vocês? Chegou com dor, injeta, resolve, depois volta para fazer a imagem? Vai ser a cintilografia, ou eu posso fazer o PET, que é mais difícil de ser feito aqui em Porto Velho, tá? Se eu tenho na cascata a área de disfunção diastólica e sistólica, o mais fácil da gente fazer vai ser a ultrassom, vai ser o ecocardio, tá? Depois o eletrocardiograma comum e após a angina vamos começar a fazer todas as seriações que vocês vão fazer, tá? Todo miocárdio infartado, ele é viável? A gente não sabe. Então, para saber se é viável, eu tenho que identificar que tipo de miocárdio é esse, tá? Quando ele sofre com a alteração do fluxo sanguíneo para aquela área, ele pode me dar duas respostas. Uma delas é o miocárdio atordoado, chamado de Stanning. O que é isso? É uma... Você está entendendo? Não. Mas pode continuar. O que você precisa que eu volte? Não, pode continuar. Pode continuar. Tá. Se precisar que eu volte, eu volto. O que é o miocárdio atordoado? É quando ele sofreu com uma alteração perfusional transitória. Então, não é aquele infarto que obstruiu e não voltou mais. É aquele paciente que, por exemplo, estava caminhando, sentiu dor, parou, tá? O que acontece? Eu volto a ter aporte sanguíneo, mas esse aporte sanguíneo não faz com que o coração volte a fazer o seu movimento. Então ele está atordoado. Esse miocárdio aqui é interessante a gente mudar a medicação, a gente fazer alguma investigação para ele não precisar sofrer mais, tá? A gente tem uma segunda resposta, que é essa que eu vou bater em aula com vocês, que é o miocárdio que está hibernando. Não é aquele ursinho bonitinho que comeu e está paradinho quieto. Não. Nesse caso ele está sofrendo. É quando ele tem a troca metabólica pela falta do aporte sanguíneo. E após essa troca metabólica ele está vivo, mas ele não está recebendo a quantidade de energia necessária para ele continuar vivo. Então, se você não fizer a revascularização dele logo, aí sim, aí ele vai ser um miocárdio necrótico, tá? E tem o miocárdio pré-condicionado, que é justamente esses que eu estava falando para vocês. Os atletas que têm algum grau de obstrução, o corpo começa, aquele coração começa a se acostumar com aquela obstrução, porque ele é atleta. E aí vocês já ouviram falar de morte súbita? Aí ele para no meio do campo de futebol, no meio do campo de polo, ou qualquer outra coisa assim, ninguém sabia o que ele tinha, porque ele não teve diagnóstico precoce. Nesse caso, não tem tratamento, né? Não tem o que fazer. Então por isso eu nem vou bater nele aqui no sala de aula, tá? Então vamos falar sobre o miocárdio hibernante. Se eu tenho uma célula em hibernação, eu tenho que ter a membrana celular íntegra. Ela não morreu, ela não degenerou, tá? Ela tá tranquilinha ali para eu conseguir fazer os exames metabólicos. Então eu tenho uma função comprometida, não bate mais, mas eu tenho integridade de membrana mantida, tá? O metabolismo dele aqui vai ser preferencial por glicose, beleza? Então quando eu falo de exames metabólicos, se eu der glicose para esse coração, ele brilha. Se eu fizer a cintilografia, ele não brilha, porque na cintilografia eu estou dependendo da perfusão, entendeu? Se eu fizer angiotomografia de coronária, eu enxergo aonde está a obstrução.
Aí eu posso dar uma medicação para ele, que é a dobutamina. E se a dobuta fizer aumentar o aporte e eu conseguir ver que passa contraste, ele é viável, pode colocar para cirurgia, tá? Posso fazer também o ecocardiodobuta, para conseguir ver se tem aumento da contratilidade. Tem aumento, é viável, cirurgia. Não tem aumento, não é viável, não vai fazer cirurgia. Estão entendendo mais ou menos a importância dos exames de imagem em relação ao exame cardiológico? Professora, o exame metabólico então vai ser o PET? Sempre? Ou a cintillo. Metabólico significa que eu estou investigando o metabolismo celular. Então eu posso ter tanto PET-CT quanto cintilografia. Quando eu falo de anatômico, significa que eu quero ver realmente o órgão. Então é ultrassom, tomografia, raio-x e ressonância. Isso que a senhora falou, que é a cintilografia para ver perfusão. Certo. E o metabolismo? O metabolismo de glicose vai ser através do PET. Mas, por exemplo, ó, eu coloquei aqui para vocês, PET metabólico eu posso fazer com carbono 11 também. Não vou estar vendo glicose. Posso ver com acetato, não vou estar vendo glicose. Vou estar vendo metabolismo oxidativo, entendeu? Então, o principal que a gente tem aqui em Porto Velho é o FDG, que é a glicose, tá? Mas eu vou mostrar a imagem e vai melhorar bastante. Em relação aos exames de imagem que a gente tem, vocês colocam, ou vocês podem ver aqui, ecodobutamina e FDG, que é o da glicose. O FDG a gente tem uma sensibilidade de 93% e uma especificidade de 86%. O ecodobuta de 81 e 80. Então esses dois são os melhores exames para a gente avaliar a viabilidade do miocárdio. Ecodobuta e FDG, tá? A gente tem como fazer outras medicações metabólicas que entram mais ou menos ali na mesma sensibilidade que o ecodobuta, tá? Mas já não é tão específico. Então, quando a gente fala entre ecocardiograma e medicina nuclear, da medicina nuclear convencional a gente já não tem uma especificidade tão grande, mas no FDG, que é do PET, tem, tá? Então, tem facilidade de fazer o FDG? Faz. Tem facilidade de fazer o eco? Faz. Tem dificuldade de fazer o eco, dificuldade de fazer o FDG? Faz a cintillo, tá? Mas não deixa de fazer. Vou explicar um pouquinho da cintillo agora. A cintillo, eu dependo do fluxo sanguíneo, por isso que é perfusional. Aí, por que eu dependo do fluxo sanguíneo? Se o fluxo não chega naquela área do coração, o radiofármaco não consegue entrar na mitocôndria, tá? Aí o que a gente faz para sensibilizar mais o exame? A gente administra nitrato, que é para fazer uma vasodilatação, que é para aumentar o fluxo daquela área. Fez nitrato, aumentou o fluxo e uma área que não estava pegando o material da cintilografia agora pega, cirurgia. Pode fazer cirurgia no paciente, tá? Então, é mais disponível fazer a cintilografia com nitrato do que fazer o FDG, tá? O nitrato, ele vai servir para potencializar a perfusão, principalmente para melhorar o padrão de fluxo, para a gente conseguir ver estenose colateral, para a gente conseguir ver aumento da capacidade do fluxo, para a gente conseguir ver se aquele miocárdio é viável ou não, tá? Mas esse não é o único que a gente pode usar na cintilografia. Nesse caso, eu estou falando de um material que vai entrar na mitocôndria, que é o sextamide. Mas eu posso usar um material que é análogo do potássio e vai entrar no coração através da bomba sódio-potássio ATPase, tá? Se eu usar o análogo do potássio, que é o talio 201, eu consigo fazer uma imagem muito parecida com do sextamide, mas eu consigo fazer imagens tardias. Vocês já estudaram bomba sódio-potássio. Ela é uma bomba rápida, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Entrou e ficou,
significa que eu tenho uma área tardiamente receptiva do potássio. Então, dá para fazer cirurgia. Nem entrou, não está viável. Interessante, né? Basicamente isso. Então, as imagens do talho é assim. Eu posso fazer repouso, não preciso botar o paciente para correr na esteira, nem fazer estresse. Faz repouso e volta com 4 horas para fazer imagem cardíaca. Imagem cardíaca ainda está negativa, você está em dúvida, volta com 24 horas, não tem problema. 24 horas positivou, o miocárdio é viável, tá? Ou eu posso fazer ele em estresse, esperar o tempo de redistribuição do radiofármaco e fazer uma reinjeção para ele voltar com mais de 48 horas, que vai meio que fazer um repouso. Professor, você vai cobrar isso na prova? Não, gente, não quero que vocês saibam todo o protocolo do talho. Eu quero que vocês saibam que existe e qual é o exame que você tem que fazer para pesquisar a viabilidade. É cintilografia cardíaca com sextamida, é cintilografia com talho, é o PET-FDG, o ecodobutamina, e se nenhum desses estiverem disponíveis, você vai fazer a angiotomografia de coronária. É isso que cai em prova. O que você vai fazer? Mas agora você entende o porquê que você vai fazer. Entendeu? Não tem por que pedir para vocês coisas tão específicas. Então, vamos lá. Vou falar para vocês sobre o talho, estresse, redistribuição e reinjeção. Esse paciente aqui, isso aqui é o ventrículo esquerdo do paciente. A área que você vê mais avermelhada é uma área que já pegou a perfusão normal, tá? E a área que você vê ausência é que naquele momento do estresse cardíaco eu não tenho perfusão. Aí eu boto ele para esperar um pouquinho, veio daqui a 4 horas. Quando ele volta 4 horas depois, você vê que começa a ter uma sombra de alguma coisa ali que talvez seja um miocárdio viável. Aí o que você faz? Ó, vamos reinjetar um pouquinho a mais de talho nesse paciente e pedir para ele voltar com 48 horas. Deixa esse coração receber esse talho, tá? Entrar na bomba só de potássio TPA. E aí quando você tem essa paciência e ele volta na reinjeção, ele está brilhando bem a mais do que só no estresse, não tá? Esse paciente vale a pena ir para o centro cirúrgico? Vale, porque eu tenho um miocárdio viável. Esse tecido não morreu ainda, exceto aqui no ápice. Tá vendo? O ápice até tem um pouquinho, mas essa área é muito pouco, tá? Então, outra imagem aqui para vocês conseguirem ver de estresse, redistribuição e reinjeção. Olha só essa imagem da reinjeção. Eu tenho uma perfusão muito maior. Esse paciente, você vai lá e faz faz a cirurgia, tá? E aí a gente tem os PETs viabilidade. Professora, tem como repetir o esse exemplo aí, eu não entendi. Ó, o miocárdio normal, ele é para estar todo rosado, certo? Isso aqui é exatamente essa imagem aqui, tá? Ele é para estar todo rosadinho. Aí você colocou ele para correr na esteira, injetou o material radioativo e mandou ele fazer a imagem. Você vê que aqui no ápice e na região apical tem a ausência da perfusão, certo? Aí você manda ele esperar um pouquinho, volta com 4 horas. Ele volta com 4 horas e você começa a ver que comparado com o de cima, tem uma área, ó, que está começando a ficar mais escurinha, tá vendo? Isso aqui vai fazer o seguinte, você vai olhar essa área e vai falar, eu tô achando que quando eu espero o radiofármaco entrar, ele entra. Se ele é capaz de entrar, porque ele substitui o potássio na bomba só de potássio protease, se ele é capaz de entrar, significa que eu tenho bomba só de potássio protease ativa naquela área, né? Então o que eu vou fazer? Reinjeta mais um pouco de talho e manda ele voltar 48 horas depois, porque ele vai passar 48 horas de atividade cardíaca. Aí quando ele volta, olha como está diferente em relação à reinjeção e em relação ao estresse.
eu tenho muito mais área de perfusão positiva, concorda? Então vale a pena esse paciente entrar no centro cirúrgico, porque esse miocárdio dele aqui não morreu não. Se ele tem atividade da bomba, eu posso fazer com que ele volte ao metabolismo normal. E se não tivesse, ia estar igual ao estresse? Ia estar igual ao estresse. Se tivesse igual ao estresse, esquece. Morreu aquela área. Fala pra ele que ele tem que tomar cuidado em relação a algumas situações, muda hábito de vida, tá? E tem que ter cuidado pra não infartar de novo. Professora, eu tenho uma dúvida. Isso é num contexto de emergência ou um paciente que está desenvolvendo uma doença E cardíaca? pode ser em qualquer um dos dois contextos. Esse tipo de paciente pode chegar pra gente, tanto depois de estar acompanhando com vocês ou com o cardiologista há algum tempo e vir sintomático, ou ele está na emergência, em dor e etc. E você quer saber se vale a pena entrar para revascularização. O contexto desse paciente aqui é o seguinte: eu vou entrar no centro cirúrgico com ele ou não, tá? Dificilmente você entra em centro cirúrgico na urgência do momento, certo? Para fazer cirurgia de revasque, você tem que ter certeza se vale a pena. É que a senhora falou que, por exemplo, espera 4 horas. Se o paciente está infartando no PS, posso esperar 4 horas? Mas você não vai fazer revascularização em paciente que está infartando. Você vai fazer nitrato, você vai fazer oxigênio, você vai fazer medicação para esse paciente parar de infartar. Entendeu? O nível de revascularização é depois. Tá? Professora, mas esse mesmo exame aí, ele ainda depende, por exemplo, para mandar para o centro cirúrgico, depende da caixa, do mesmo jeito. Depende do quê? Do cateterismo. Não. Posso só fazer a cintilografia, beleza? Pode. Aí vai depender do que você gosta mais como médico. Se você quer fazer o CAT no paciente ou não. Revascularização não é cateterismo, não é você colocar stent. Revascularização é você abrir o peito do paciente e fazer uma ponte entre o arco aórtico e a área infartada. Exato, eu estou falando na questão do cateterismo para saber o local da oclusão dele. Pra quê? Para fazer a ponte, não precisa saber o local da oclusão? Mas aqui eu não tô te dando o local da oclusão? Anatômico, é isso que eu estou falando. Não, aqui eu te dou a área exatamente com... Ah, não sei se coloquei aqui. Não coloquei aqui. Exatamente igual das coronárias. Eu sei qual é a coronária que está vascularizando aquela área. Entendeu? Então, por exemplo, aqui está pegando ápice. CD vai pegar ápice? Então, para que eu vou olhar a área de CD? Assim, por exemplo, vou fazer a ponte. Por exemplo, a DA está com alguma obstrução. Certo. Beleza, eu sei que a DA está com obstrução, ela sofre a maior parte da musculatura cardíaca. Mas vou fazer a ponte, eu tenho que saber onde que está ocluído para fazer a ponte. Eu não vou na frente, desocluir a área, não vou colocar um stent. Entendeu? Eu preciso saber qual é a área que está sem a perfusão. Se a área que está sem perfusão, eu tenho que reperfusionar aquela área. Sim, aí eu tenho que reperfusar a frente da obstrução. Eu não tenho que fazer um CAT para saber onde é a obstrução? Você não depende do nível da obstrução, já está obstruído. Você não entendeu? Não. Vamos lá. Eu queria abrir um exame que eu vi hoje com vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se o colega parou de laudar lá. Pera aí. Chega a pessoa da cirurgia perdendo todos os pés, ele está sabendo se está certo ou se está errado. Não, se tá certo ou errado depende do colega que vai fazer. É a segurança dele. Não depende de mim. Ele pode fazer o que ele quiser. E a explicação Deixa eu pegar um que foi revascularizado para vocês verem. Por favor, não tirei foto, tá? Everaldo, cirurgia de revasque. Esse Cadê errado? Aqui, ó. Vou pôr aqui. Mexeu. Tem uma vela dentro dessa cadeirinha? Eu acho que era uma lâmpada assim. Só que já tem que ver se ela não vai encostar. Pra você, né?
plástico. É plástico, gente. É plástico, não é plástico, é vela de verdade. Olha lá, ela tava lá em cima. É vela de coisa. Mas eu acho que deve ser próprio esse plástico. Não, nem sei nada, tá dando mesmo. Eu compro R$1,99. Eu vou abrir essa imagem. Você vai lá, hein? Ver se vocês conseguem enxergar daí. Não vale nada, né? Vamos pegar a folha da fica aqui. Ó, esse paciente foi revascularizado. A ponte dele melhora, né? Se souber mexer no negócio, melhora. Arco aórtico, certo? Ô, filho. Vou lá embaixo onde está a obstrução. A ponte dele está aqui, ó, tá vendo? Ó? Começou a ponte dele bonitinha. A obstrução dele, vocês conseguiram ver que aqui eu tenho coronária direita, coronária esquerda, e aí ela vai dividir, certo? A obstrução dela tá aqui, ó. Aqui onde vocês estão vendo, tá aqui, ó. Preciso saber onde está a obstrução? Não, eu preciso saber qual é a área que deixou de irrigar. A área que deixou de irrigar foi toda essa parede. É isso aqui que eu tenho que irrigar. O nível da obstrução faz. Não, professor, eu falo, porque se eu fazer a ponte, se eu fazer a ponte... Antes, vamos lá, fez a ponte antes, vai irrigar a área que tá depois? Não. Vai, claro que vai. É sangue. Mas não é obstrução, Você tá achando que não, você tá achando que você tá colocando a ponte para dentro da área obstruída, você está revascularizando o paciente. Você não está colocando dentro daquela coronária obstruída. Você está colocando para uma área cardíaca. Entendeu? Mais ou menos. Você não vai colocar a ponte miocárdica para dentro daquela coronária obstruída. Você vai colocar para dentro de uma área que você tem certeza que tem vascularização e que vai suprir aquela parede que não estava sendo suprida. Entendeu? Porque se não estiver vascularizando, não adianta fazer ponte. Não, isso aí. Não. Se tiver viável, tem que fazer. Se tiver viável, vai fazer. Entendeu? Então, o nível da ponte não depende de onde está a obstrução. Depende de qual área cardíaca está deixando de ser vascularizada. Nisso, a cintilografia te diz, ó, parede anterior não está vascularizada. Então tá bom, então eu vou lá e vou revascularizar a parede anterior. Não quero saber da coronária. Coronária para o cardiologista morreu. Acabou. Já tem uma obstrução de 100%, de alguma coisa que pode migrar, depois pode me dar até o TEP. Não quero saber daquilo. Quero saber da área cardíaca. Entendeu? Agora, se o cirurgião cardíaco prefere fazer o CAT, faz. Nesse caso, o colega preferiu fazer angiotomo. Faz. Qual é o exame que você está mais seguro para colocar o paciente ali dentro? Não tem uma regra absoluta. Porque, pelo livro, é melhor você fazer tal exame. Tá, beleza, você sabe ler o exame, se você não sabe, como é que você vai fazer? Não faz, entendeu? Então, se você falar, não, eu quero saber se está certo ou errado. Nesse caso, não tem certo ou errado. É o que é mais seguro para o paciente e para você como médico, porque é um centro cirúrgico, entendeu? É você abrir o peito do paciente e você fazer toda a revascularização dele. Tá? Entenderam bem? Beleza. Esse foi de hoje, não pode tirar foto, tá? Esse aqui é o mesmo exemplo de exame. Ó, o miocárdio normal, em condições basais, vai fazer o uso do ácido graxo e o que está hibernando vai utilizar preferencialmente a glicose ou qualquer outro substrato. Então, quando eu faço a avaliação da viabilidade miocárdica, o metabolismo de glicose ele é o padrão ouro para fazer a avaliação de viabilidade. Você já viu alguém fazer?
não, mas pelo que você me falou, você já acompanhou em relação ao que tem que fazer. Por que não manda fazer, então, se é o padrão ouro? Porque não sabe ver. Adianta fazer se não sabe ver? Não adianta fazer. É o padrão ouro. E você vai confiar no laudo? E se quem deu o laudo foi alguém que não está acostumado a laudar? Você como especialista tem que saber ver. Se você não sabe ver, não manda fazer. Entendeu? Mas o padrão ouro é o PET, com glicose. E a gente faz aqui em Porto Velho. Só que eu duvido se grande maioria de vocês já viram um PET se não tiver um paciente ou um irmão, um colega oncológico na família. Né? É muito difícil. O meu irmão fez estágio no Hospital do Amor e ele me falou que os médicos do Hospital do Amor, os oncologistas do Hospital do Amor falavam que aqui não tinha PET, eu laudando os PET. Eu falei, como não tem PET? Não trabalho com PET aqui em Porto Velho. Vai pedir exame que não sabe ver? Não vai, gente. Melhor dizer que não tem. Entendeu? É a verdade, tá? Professora, a senhora está falando de PET é metabolismo. O padrão ouro é o metabolismo de glicose para ver o quê? Viabilidade miocárdica. Não para ver o miocárdio hibernando. Não, para ver se é viável. Tá? Por quê? Igual eu falei pra vocês, a gente no miocárdio normal, a gente tem 2 tipos de metabolismo. De ácido graxo de glicose, e o ácido graxo é o principal dele. Quando a gente tem uma quantidade, o meu metabolismo de glicose está aqui, eu tenho uma contração normal, uma perfusão normal e um metabolismo de glicose normal. Quando eu tenho atordoado, eu reduzo a contração, mas a perfusão está normal. Lembra que eu falei para vocês? Ele obstruiu, mas ele já reperfundiu. Só que não faz aquela área voltar a bater. E aí, como aquela área está atordoada, ela ou fica com o metabolismo de glicose normal, ela começa a trocar o metabolismo dela para preferencialmente glicolítico, tá? Quando o miocárdio está hibernado, eu tenho uma contratilidade reduzida, uma perfusão reduzida e preferencialmente o metabolismo de glicose, tá? Se eu tenho um miocárdio que já está em cicatriz, ele infartou, necrosou, aí eu já não tenho perfusão, eu já não tenho contração e eu já não tenho nenhum tipo de metabolismo preferencial, porque está morrendo ou já morreu, tá? Nesses casos, não adianta fazer a revascularização, tá? Aí o PET viabilidade, ele funciona assim. Se você faz uma cintilografia normal, você tem uma quantidade normal na parede. Isso aqui é o normal. É para captar glicose? Não, é para ter uma captação baixa de glicose, concorda? Porque o metabolismo preferencial não é de ácido graxo? Então olha como vai estar a imagem. Glicose quase não pega. Mas na imagem onde eu tinha a cintilografia que está com ausência, na hora que eu faço de glicose, tem glicose pegando ali? Tem. É o miocárdio viável? É, porque ele não deixou de ter metabolismo. Entendeu? A gente chama isso de uma área chamada mismatch. É meio que igual as redes sociais. Deu match, é igual, é bonitinho, é igualzinho. Deu mismatch, é diferente. Aqui, bom é ser mismatch. Por quê? Porque onde eu tenho perfusão, eu tenho que ter um pouquinho de perfusão de glicose. Mas onde eu não tenho perfusão nenhuma e eu tenho perfusão de glicose, é área viável. Então ele é diferente, ele é mismatch. Quando ele dá match, vale a pena fazer revascularização? Não, morreu. Eu não tenho nem o metabolismo normal, nem o metabolismo de glicose. Acabou. Tá? Pra gente fazer as imagens anatômicas associadas, eu posso juntar com angiotomografia de coronária, eu posso juntar com tomografia cardíaca. Não é obrigatório eu fazer o PET FDG, eu posso fazer PET amônia,
No Brasil não tem para vender, mas lá fora faz de forma bem comum, tá? E aí a gente faz a fusão das imagens para conseguir fazer uma visualização melhor da área anatômica. É obrigatório? Não é obrigatório, nem em todo lugar tem a tomografia computadorizada associada, tá? Na ressonância nuclear magnética, a gente tem basicamente a mesma avaliação através do tempo. Então, eu vou estimular esse coração com dobutamina, com dipiridamol, eu vou estimular esse coração fazendo estresse farmacológico, que vocês já até comentaram aqui, para avaliar o tempo. E aí, se eu não tenho essa resposta no tempo de reconstrução entre T1 e T2, ele vai me mostrar essa área mais azulada aqui, que você está vendo no negocinho que a gente chama de bullseye, tá? Isso aqui é o bullseye. Ou seja, ele vai mostrar, o computador diz para mim aonde o tempo está alterado. Tempo alterou, eu tenho uma musculatura que não está homogênea. Se ela não está homogênea, eu tenho provavelmente aquela área ali acometida, tá? Vocês entenderam melhor essa questão do tempo da ressonância? Então, ó, lembra, depende da história do paciente. Naquela historinha que eu tinha passado para vocês, era infecção. Aqui, a história para vocês vai ser dor pré-cordial, paciente hipertenso, diabético, chega com alteração do eletrocardiograma, alteração das enzimas. Você já sabe que é um paciente que está infartando, vocês querem saber se vale a pena fazer a revascularização dele, tá? Ó, a pontezinha bonitinha aqui, ó. Aqui, provavelmente a área de obstrução, e a ponte foi colocada para a gente revascularizar a área, mas você vê que ele não tem contato físico com a coronária que está obstruída. Eu quero revascularizar aquela área. Então ele vai fazer ali uma angioneogênese, sei lá o que vai acontecer, mas eu preciso daquela área revascularizada, eu preciso daquela área com sangue, tá? E aqui a imagem contrastada dessa revascularização. Mas agora eu vou mostrar um exemplo muito mais bonito para vocês, né? Tem outra forma da gente fazer a avaliação, que é através do estresse com dobuta, do ecodobuta. O ecodobuta funciona assim. Eu estou fazendo o eco normal e vejo a contração cardíaca. Depois eu vou lá e dou dobutamina para o paciente. Se aquela contração voltou na área em que não tinha contração, eu tenho resposta a dobuta. Se ela não voltou na área que não tinha contração, eu não tenho resposta a dobuta. Se eu tenho resposta a dobuta, vale a pena revascularizar. Se eu não tenho resposta a dobuta, não vale a pena revascularizar. Então aqui eu tenho uma amostra para vocês de uma resposta bifásica. A parte em vermelho é a que não volta depois de dar a dobutamina para o paciente, ela não contrai mais, tá? E a parte em amarelo é quando, ó, tá vendo? Ela tem uma contração basal, deu dobutamina e ela começa a contrair mais. Vocês estão vendo essa resposta? Essa área vale a pena revascularizar, tá? Então, dá para fazer perfusão, estresse, repouso na tomografia? Dá também. A gente vai fazer o estresse farmacológico com dipiridamol. E aí, quando a gente faz o estresse farmacológico, a gente quer ver ali na perfusão se aquela área do miocárdio está recebendo aquela perfusão. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas essa área da perfusão, ela tá menos, nossa, não sei que palavra para pegar bem vocês, mas assim, ela tá mais ausente, ela tem umas áreas maior de ausência aqui em volta, tá vendo, ó? Essa área de ausência, quando a gente faz a cintilografia, é exatamente a mesma área, ó, tá vendo? Não quer dizer que tem ausência completa. Então, nesse caso aqui, vale a pena revascularizar, tá? E no repouso, ela consegue preencher tudo.
Então, quando ela preenche por completo, é a área de repouso, ou seja, em repouso esse coração está ok. Mas na hora que esse paciente sobe uma escada, vai numa esteira, ele começa a sentir dor. Por quê? Porque aí eu não consigo preencher por completo aquilo ali de sangue, tá? E é isso que a gente vai ver na perfusão por estresse. O dipyridamol é uma excelente medicação para a gente fazer o estresse cardíaco, só que ele dá muito sintoma no paciente. Tanto que na bula do dipyridamol, se vocês pegarem para ler, ele vai dizer o seguinte: sensação de morte. E dá mesmo. O paciente está lá fazendo e começa a falar, pelo amor de Deus, eu vou morrer. É 4 minutos de infusão de dipyridamol e é 4 minutos que esse paciente começa a suar, começa a passar mal, quer parar o exame. Então a gente tem outras medicações que podem ser feitas, pode ser feito em bomba de infusão, a gente pode fazer, mas são mais caras. Aí hoje em dia se faz o dipyridamol mesmo, tá? Ou do glúten. Eu coloquei aqui para vocês a obstrução na angiotomo de coronária e mostrando exatamente a área obstruída no bullseye, em área de estresse. Aí no repouso, como passa o contraste, aparece que não tem nada. Então se eu faço só o exame de repouso, pode mostrar para vocês que está normal quando não está. E quando eu faço o exame de estresse, às vezes eu posso acabar mostrando para vocês uma área fixa que não é fixa. Que na verdade depende se ele está em estresse ou em repouso. Então o exame completo é um exame de estresse e repouso. Agora, se no estresse já está tudo bem rosadinho, bem vermelhinho aqui, significa que ele está bem. Então, dá pra gente fazer estresse e fazer o repouso só se precisar? Dá, não tem problema. Muda um pouquinho o protocolo, etc, mas não tem problema, dá pra fazer, tá? Na ressonância nuclear magnética, a ressonância, ela vem pegando uma importância muito maior nesse ramo, justamente porque ela é mais visual, a gente consegue fazer uma avaliação melhor em relação ao que você está vendo e usa menos radiação, né, gente? Bem menos radiação. Então, olha o que eu falei para vocês aqui o tempo inteiro, em relação a tempo. Você vê aqui no estresse, quando a gente bota esse coração para estressar e aqui vai ser com dipyridamol, eu tenho um hipossinal na parede, ela está mais preta do que o resto da parede. Então essa área é uma área que provavelmente a área inteira está infartando, tá? Aí a gente vai, faz medicação, vê se responde a medicação. Respondeu? Bora lá. Bora entrar em centro cirúrgico, vale a pena, tá? O importante é vocês entenderem que eu tenho diferença do sinal, porque depende se o realce é em T1, se o realce é em T2, se o realce é em qualquer outro tipo de reconstrução. Ou seja, tem diferença de sinal, independente se a imagem é preta ou é branca, significa que eu tenho área infartada, tá? Beleza? Professora, o hipossinal é quando ele demora para voltar ao tempo? É quando... Exatamente. O hipossinal aparece mais em preto porque ele está demorando para voltar para o seu repouso inicial. E tá? o hipersinal? E o hipersinal é quando eu tenho uma imagem mais esbranquiçada porque ele já voltou em repouso antes. Tá? Beleza? Ou, depende, né? Ou eu tenho mais líquido na área, então eu tenho mais vibração, tá? Tem outras explicações, assim, mas aqui no cardiológico vai ser basicamente isso, tá? A ressonância nuclear magnética, ela também vai mostrar pra gente se eu tenho doenças crônicas, então isso aqui, ó, é um infarto anterior, tá vendo, ó? Já há muito tempo, então esse aqui não é um caso em que esse paciente vai fazer revascularização. E o interessante da ressonância é que, cara, esse exame é lindo, esse exame é maravilhoso de ser feito. Super demorado, mas é muito bonito. Por quê? O problema é que ele não me dá uma reconstrução em 3D. Então, a cada imagem, a cada área que eu quero ver, eu preciso fazer nova imagem. Mas eu consigo ver o batimento cardíaco bonitinho, eu consigo ver a reconstrução de todas as válvulas, eu consigo ver, fazer zoom em corações pequenos,
Então é um exame muito bonito, eu consigo ver as 4 câmaras, eu faço imagem de 4 câmaras, então é um exame muito completo. Por isso que a ressonância vem tomando um espaço a mais, porque a gente olha mais do que a área investigada. Diferente da cintilografia, que vai olhar a área investigada, se está em dúvida exatamente só ali, tá? E diferente da angiotomo de coronária, que a gente só quer ver ponto de obstrução. Aqui eu vejo bem mais que isso, mas demora muito mais para ser feito, tá? Então aqui vocês estão vendo o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, e a gente vai ver desde o maior tamanho do ventrículo direito até o menor tamanho dele. Então eu ainda consigo fazer a avaliação de sístole e de diástole, tá? Comparação entre os métodos na avaliação de viabilidade. A gente tem o ecodobuta, aqui ele fala assim, ó, FDG demora 1 hora para ser feito. Não. A gente vai injetar o material radioativo, vai botar o paciente na máquina depois de 40 minutos, mas a imagem mesmo dura 10 no máximo. Se for neurológico, dura 5. Então o tempo aqui grande é de espera. A angiotomo de coronária, na minha vida prática, não dura nem 5 minutos, e aqui ele botou 25. Demorar mais é pegar o acesso do paciente, tá? Agora, a ecodobuta realmente é pouquíssimo tempo, e a cintilografia é muito tempo mesmo, porque eu preciso esperar todo aquele metabolismo mitocondrial e etc. Então aqui realmente é muito demorado. E talho, então, que eu posso pedir o paciente voltar com 4 horas, 24 horas ou 48 horas, esse é o que é mais demorado mesmo. Então vocês também têm que avaliar qual é a urgência desse paciente fazer a revasc, tá? Geralmente não é tão urgente assim não, mas é bom avaliar a urgência. A ressonância cardíaca, na minha humilde opinião, nunca demorou só 35 minutos. Sempre demora quase 1 hora, tá? É bem mais demorado. Tudo bem, depende do tipo de máquina que a gente tem aqui, etc. Mas aqui é mais demoradinho mesmo, tá? Gente, por hoje, acabou. Miocárdio é isso, só isso ou tudo isso. E aí semana que vem a gente entra em exames esôfago e estômago, depois a gente entra em abdômen, e aí vocês fazem M4, tá? E aí se ficar de recuperação, porque eu já ouvi alguns falarem que recuperação é muito ensino médio, né? Porque eu já ouvi alguns de vocês falarem que estão precisando de bastante nota, é esse material da M4, tá? Porque não tem como eu sair cobrando coisa que eu não dei aula, pelo menos é o que eu imagino. Tá bom? Ótimo. Bem-vindos. Obrigada, professora. Acabou 40 minutos mais cedo. Professora, mas não, eu acho que o importante saber são as indicações. Ai, que lindo! Obrigada! Feliz Halloween! Eu vou passar para vocês. Quem que é o líder da turma? Pronto, vocês pegam o meu número e eu vou passar para vocês 3 PDFs do líder da USP. Isso, mas aí eles são mais. eu nem sabia que tinha, porque eu falei que não tinha. Eu vou te dar um pedacinho dela, tá? Mas vamos lá, então.